Noite, glórias a Deus. Que alegria, que culto, hein? Como o Venâncio falou aqui, ano novo, vida nova. Quem esteve aqui no culto da virada pôde viver aqui momentos maravilhosos na manifestação de Deus nesse local. Mas a pergunta que o Venâncio fez é a pergunta que eu faço. E agora? O que a gente faz com isso? Porque o ano virou, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de fazermos coisas novas. E as coisas novas que nós devemos fazer para a glória do Senhor. Amém? É com muita alegria que nós estamos aqui. E nós temos um tema anual. Crente contagiante. Quando no culto da virada foi revelado o tema, eu fiquei olhando, porque eu gosto desses temas. Eu acho uma criatividade impressionante que vem lá da sede. Eu acho que é o pastor Josué que recebe direto do coração de Deus. Então coloco o tema anual, crente contagiante. E é algo que realmente faz todo sentido na nossa vida, porque enquanto cristãos, nós temos que contagiar. Nós temos que, aonde nós passarmos, as pessoas têm que ser impactadas pela presença do Senhor. Como eu costumo dizer, hoje, nós somos o rosto de Cristo. Jesus, depois que Ele voltou para a eternidade, lá para a presença do Pai, Ele nos deu uma missão. E tudo que nós fizermos, nós precisamos revelar a glória do Pai. E é uma missão. E aí, quando a gente fala em crente contagiante, contagiar é exercer influência. Exercer influência sobre, é afetar, é atingir. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia estar compartilhando com vocês hoje, no culto da resposta, mas que abordasse também o nosso tema do crente contagiante. E quando a gente fala em influenciar, em exercer influência sobre, existem alguns nomes na Bíblia que são muito comuns para a gente poder estar fazendo a nossa reflexão. O pastor Josué, no culto da virada, ele utilizou o exemplo, o texto de Daniel. E ele falou também a reboque sobre José, da influência que aqueles dois jovens que tiveram histórias parecidas, que foram levados como escravos e mudaram totalmente todo o contexto social, religioso do local onde eles estavam inseridos, sendo escravos. Só que é muito óbvio a gente falar dessas pessoas, falar dos profetas, mas tem um texto que eu sei que vocês conhecem, eu gosto muito desse texto. É um texto que tem tudo a ver, de repente, com o culto da resposta, porque é um texto que trata de milagre. E quem é que não gosta de milagre? Fala a verdade. Quem não gosta de milagre aqui? Eu gosto, não sei vocês. Eu todo dia eu acordo, olho no espelho e falo assim, milagre. É, irmão, porque a vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus, é um milagre. Você acordar é um milagre. Não é por causa da beleza, lógico. Daniele que o diga. Mas é um milagre estar vivo. Só que existe personagem na Bíblia que pouco se falam deles. Existem personagens que nem nome têm. Não tem história, eles não têm um currículo. Tem aquela menina que era escrava na casa de Naamã, lembra? Quando ela fala assim, olha, Naamã era leproso, ela fala para a senhora dela, olha, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, e ele faz coisas extraordinárias, ele seria curado. Qual é o nome da menina? Ninguém sabe, uma escrava. E nesse texto que eu vou ler com vocês, na verdade eu não vou ler o texto, eu vou ler apenas 2 versículos, tem a história de um menino, sem identidade, mas que eu posso dizer para você que a história desse menino contagiou a minha vida. A história desse menino, essa semana, então, ela está martelando na minha cabeça, e eu quero compartilhar com vocês. O texto é o de João capítulo 6, é o famoso texto da multiplicação dos pães, e no versos 8 e 9, ele diz assim, olha, um dos discípulos, chamado André,
irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui está um menino. Não tem nome, não tem identidade, não tem filiação, mas está aqui. E na Bíblia não tem nada solto. Todos os textos, todos os personagens têm algo a nos falar. E esse menino, ele falou profundamente comigo. E eu quero compartilhar com vocês esse tema. Contagie. Realidades precisam ser mudadas. Contagie. Realidades precisam ser mudadas. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Deus eterno, nós louvamos o teu nome. Nós estamos diante do Senhor nessa noite, porque o Senhor nos trouxe a este local. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, sairmos daqui mais uma vez transformados pela tua palavra. E ao sairmos daqui, ó Pai, aonde nós passarmos, que possamos contagiar as pessoas, revelando a face do Cordeiro. Nós te amamos, nós te adoramos e te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Fazemos essa oração no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, por que esse menino me chama a atenção aqui nesse texto? Porque se você pega o texto, você pode desmembrar ele em personagens. Você tem a multidão que foi até Jesus, você tem os discípulos que estavam presentes com Jesus, você tem o Jesus que opera o milagre, e você tem o menino que levou, o Macfish, os 5 pães e os 2 peixinhos. Então, o que acontece? Vários personagens, cada um com sua história. Mas, pastor, então, por que você quer falar do menino, já que ele não tem quase nada a nos revelar? Eu também pensava assim. Até que essa semana, o Senhor me mostrou algo interessante. E por que esse menino me contagiou? A primeira coisa que esse menino fez que me chamou a atenção, esse menino estava aonde Jesus estava. O texto começa dizendo, no capítulo 6, que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão estava ali atrás de Jesus. E no meio dessa multidão estava esse menino. Agora, qual é a diferença? O problema não é estar aonde Jesus está. O problema é Jesus estar em nós. É nós estarmos nele. Não tem a ver com o espaço geográfico. Você quer ver uma coisa? Jesus está aqui, amém? Não. Jesus está aqui, amém? Amém, é isso aí. Agora, não adianta nada nós estarmos no mesmo ambiente geográfico com Jesus e sairmos daqui e vivermos do mesmo jeito. Não adianta. E esse texto fala sobre isso. Se você ler o capítulo 6 todo, você vai perceber o que Jesus ensinou para aqueles que foram para comer pão. Foram por causa dos milagres, que João trata por sinais, diferente dos outros evangelhos. Porque quando João trata um milagre por sinal, ele está falando da deidade de Jesus, ou seja, olha, é o sinal que revela que Jesus é Deus. E aí, não adianta nós estarmos onde Jesus está, se não muda nada na nossa vida. E não adianta você pensar também que todo lugar Jesus vai estar, que não vai. Ou você acha que quando você está ali vendo aquele vídeo pornográfico, Jesus está sentado do seu lado assistindo com você? Ou você acha que quando você está lá emitindo aquela nota fiscal fria, Jesus está lá chancelando a nota para você? Sério isso mesmo? Ou você acha que quando você está ali tratando a sua esposa igual lixo, o seu esposo igual qualquer, Jesus está aprovando isso? Não está. Porque Ele é santo. E Ele não habita no meio do pecado. E a gente percebe isso na mudança de vida de quem estava no meio da multidão, e quando Jesus saía, havia transformação no dia a dia. Querido, não adianta a gente estar atrás do milagre, se não houver um milagre dentro de nós. Querido, nós precisamos mudar, nós precisamos entender, igual o apóstolo Paulo falou, olha, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu gosto da versão que fala que é nova criação, porque na versão que fala nova criação, esse verbo criar ali, o criação, ele tem a mesma raiz de quando Deus fez tudo lá no Gênesis. No princípio criou Deus, ou seja, tirou do nada e trouxe tudo à existência. E quando você pega o verbo lá no Gênesis, diz o seguinte: ou ele criou do nada, ou ele multiplicou o que já existia. E quando a gente tem encontro com Jesus, é vida abundante, e é vida super abundante. Precisamos viver essas experiências que transformam as nossas vidas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é triste, é muito triste, a gente encontrar pessoas na nossa jornada, pessoas que um dia estavam sentadas aqui, cantando aqui, e agora posta foto, sabe como? Bebendo no Réveillon, com cada roupa. Irmãos, tem roupa que eu não sei, sinceramente. Eu acho que o estilista é o Satanás, e ele economiza pano, viu? Porque o negócio é de verdade. E aí tu encontra na rua, e aí, como é que você está? Eu não estou na igreja, mas estou bem com Deus. Ô irmão, você está bem com Ele no espaço geográfico, mas na intimidade você está morto e não sabe. Sabe por quê? Porque quando você está na presença de Jesus, você vai ser transformado. Se você não for transformado, você não está bem com Deus. Esquece, irmão. Mentira do inferno. Esse menino, ele estava ali por um propósito, e vocês vão entender isso. A segunda coisa que me chama a atenção na vida desse menino, um menino, ele não fugiu do desafio. Pastor, mas que maluquice é essa? Que desafio? Onde tu leu desafio nesse negócio? Irmãos, olha só, esse menino estava no meio da multidão, quando Jesus fala assim para os discípulos, olha só, os discípulos falam para Jesus, esse povo está com fome, como é que a gente faz? Dispensa todo mundo. Jesus, não, pô, dá vocês de comer para eles. E Jesus falou isso para testar eles. Aí, eles falam assim, Senhor, mas olha, 200 denários, 200 reais, vamos falar, né, 200 reais, não dá para alimentar esse povo, não. Primeiro, não é dinheiro suficiente, e nem tem padaria aqui perto que possa produzir essa quantidade de pão. E aí Jesus falou, tá bom, mas se vira aí. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. No meio da multidão, André acha esse menino, 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando porque os especialistas, os estudiosos de plantão, eles dizem que esse lanche era um lanche comum da época. Então, no meio de uma multidão, provavelmente você poderia encontrar mais pessoas também levando sua merendinha. A pergunta é, por que o menino? Porque eu acredito que quando os discípulos estavam procurando, ele se colocou à disposição. Queridão, na multidão, o Senhor está procurando pessoas dispostas a participar do milagre, disposta a servir, disposta a atender o seguinte, o chamado, estou aqui, é para ir, eu vou, porque tem um monte de gente que no meio da multidão não consegue nem saber que é o Senhor que está presente. Você lembra de Filipe? Filipe, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus está conversando com os discípulos, eu falei sobre isso aqui, e aí Jesus ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai naquele diálogo com os discípulos, aí Filipe fala assim, Senhor, Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, aí ele fala assim, poxa, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Gente, essa palavra é sensacional. Aí Jesus fala assim, Filipe, preste atenção nesse joguinho de palavras aqui, irmãos. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, a multidão. Aí ele joga para o pessoal, mas você, Filipe, não me conhece? Lê o texto. Existem pessoas que estão no meio da multidão, ainda não entendeu quem é Jesus. Pessoas que ainda não viveram uma experiência transformadora, simplesmente porque não entendeu quem é Jesus. Aí vem na igreja, vai no culto, mas continua fazendo as mesmas coisas. Continua ouvindo vozes que não é para ouvir. Continua com um comportamento que não é para ter. Irmão, deixa eu falar aqui.
Crente não vai para Rock in Rio não, varão. Varão, amém, tinha que falar em caixa alta. Meu irmão, no outro dia, sabe o que eu vi? De uma pessoa que um dia estava na igreja, postou uma foto, escuta essa, Edileuza, postou uma foto e botou assim, ó, o último gira do ano, arriando um despacho na praia, andou no meio da multidão, nunca descobriu quem era Jesus. Você tem noção do que é isso, irmãos? E aí tem gente que está na multidão, esperando chegar dezembro para fazer a mega cena da virada. Deus conhece meu coração. Se eu ganhar, eu vou dar 10% para missões. Ô mentiroso, tu não dá agora, tu não vai dar com 500 milhões. Eu tenho um amigo, Nando, uma vez o cara de pau entrou na fila da mega cena, ainda foi orando, dizendo que se ganhasse, ia abençoar um monte de missionário. Eu falei, cara, tem muito cachorro mesmo, né, cara? Coitado do cachorro, né? Porque eu vou te falar, como é que o cara fala um negócio desse? Orando na fila da mega cena, falando que ia abençoar missões. Eu falei, me ajuda aí, varão. Dá agora, que eu quero ver. Por quê? Porque são pessoas que não entenderam o chamado. Meus irmãos, vou falar uma coisa para você. Nem todos que estão na multidão entenderam isso. Você lembra o jovem rico? Chamou Jesus de bom, falou que queria caminhar com ele, com os discípulos. Jesus, vai falando, eu quero ouvir a tua fala aí. E ele, cheio de piedade. Não, porque eu sou crente desde pequenininho, conheço os mandamentos, frequento célula. Vou no culto da virada. Minha esposa trabalha no Kids. Olha, uma benção. Dou dízimos e oferta na igreja. Jesus, é mesmo, cara? Eu sou desse. E de vez em quando ali para o banheiro. Porque o pastor, eu vejo o pastor lá fazendo, eu faço também para dar moral. Aí Jesus fala assim, beleza, então você faz o seguinte, você vende tudo que você tem, compartilha com os pobres, aí depois você me segue. Aí sabe o que o bacana que ia para a célula, que a esposa era do que desfez? Saiu da igreja e foi embora, porque era muito pesado, vender tudo e compartilhar com os pobres. Não entendeu o chamado, irmão. Nós precisamos sair daqui nessa noite com um entendimento. Jesus nos chamou para algo extraordinário. É muito mais do que ganhar dinheiro onde a gente trabalha. É muito mais do que construir um império. É muito maior. Quando Jesus chamou os discípulos, irmãos, os caras não pestanejaram. Se você pega lá, no Evangelho de Mateus, quando Pedro e André estavam ali lavando as redes, depois de uma noite de pesca, trabalhando, Jesus fala assim, vem comigo, vocês, pescadores de homens. Rapaz, eles lavaram a rede, deram para os pais e foram embora seguir Jesus. Mateus estava na coletaria, estava lá, ganhando dinheiro, funcionário público, enchendo o bolso de dinheiro. Jesus falou assim, Mateus, vem comigo. Ele largou, fechou a porta e foi seguir Jesus. Sabe por quê? Entendeu o chamado. Querido, Jesus está te chamando para você ser um líder de célula e você está se recusando. Jesus está te chamando para você abrir a sua casa, para ser anfitrião, e você está dando desculpa, porque não entendeu o teu chamado. Esse menino no meio da multidão, ele não quis saber que era o lanche dele, quem sabe, era o único lanche do dia. Ele foi e se apresentou até Jesus. E aí, quando a gente fala de chamado, Paulo, vocês conhecem a história daquele moço? Quando chega no capítulo 20 do livro de Atos, versos 22 a 24, ele fala assim, olha, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá de me acontecer, senão, e que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o teu chamado, esse é o meu chamado. Se a gente quiser contagiar os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos do trabalho, nós temos que entender o chamado que o Senhor nos deu.
Talvez você pense assim, mas eu fiz esse concurso público, eu passei porque eu estudei muito, eu sou um cara muito inteligente. Não, Deus te colocou ali porque você precisa contagiar aquelas pessoas. Talvez você tenha mudado de casa, de bairro, saiu, veio para outro lugar, e você fala assim, caramba, suei para caramba, consegui comprar a casa dos meus sonhos. Não, Deus te deu para você contagiar a vida daqueles vizinhos ali. É a nossa principal missão. Porque a gente vem para o culto desse, culto da resposta, e estamos igual esse povo aqui da multidão, foram atrás do pão, foram atrás do pão, foram atrás do pão. Quando Jesus chega para eles e fala assim, vocês estão atrás de mim, não é por causa do sinal, não é por causa do pão, tá? Agora, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não. E aí eles começam a ficar preocupados, que história é essa? Comer carne, comer sangue, beber sangue? Que conversa é essa? E aí eles falam assim, dura esse discurso, quem pode resistir? E o texto vai dizer que foram saindo um por um, até que ficam os discípulos, e aí eu acredito, irmãos, eu creio que quando Jesus lançou essa palavra, o menino estava perto. Porque Jesus falou para quem foi atrás de pão. O menino tinha pão, ele foi atrás de pão. Ele não tinha necessidade de ouvir aquela palavra. Sabe aquele papo de acarapuça serviu? Para o menino não serviu, porque pão ele tinha. Se era para um dia só, eu não sei, mas o pão do dia ele tinha. E aí Jesus fala assim, olha só, vocês também querem se retirar? Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu, porque Jesus falou que ele era o pão da vida. E que o homem deveria trabalhar não pela comida que perece, mas é aquela que, é para a vida eterna. Então, quando nós entendemos esse propósito, nós entendemos que Jesus Cristo é o pão da vida, e nós vamos nos alimentar eternamente com Ele. E sabe o que me chama a atenção nesse menino também? É que ele me contagiou, mostrando para mim o seguinte, olha, compartilhe o que você tem. Irmão, isso aqui é sensacional. Eu conheço pessoas, irmãos, que põem adesivo no carro assim, propriedade exclusiva de Jesus. Aí ele sai daqui da igreja, liga o ar-condicionado, dá um tempo para aquele bafo sair, fecha os vidros, o carro começa a suar. Aí ele está indo para lá, descendo lá. Tem uns irmãos indo para lá também, que vai pegar o metrô, sei lá. O miserável não oferece uma carona. Mas o carro está a serviço do Senhor Jesus. Tem gente que compra uma casa de praia e não leva nem um pastor da igreja para dar um tibum na piscina dele, irmão. Aí, me leva junto, hein, varão? Quando saiu o convite, manda para mim também. Já fiz a propaganda. É sério, irmão. Que dificuldade é essa? Qual a dificuldade que nós temos, irmãos, às vezes, de compartilhar uma peça de roupa para quem não tem, pô? Irmãos, que dificuldade é essa a gente poder pagar o lanche para alguém, pô? Que dificuldade é essa? Irmão, esse menino, é um menino, gente. Chegam a dizer que ele tinha 15, 16 anos. Esse menino, quando André levou ele até Jesus, ele foi e colocou à disposição de Jesus o que ele tinha. E detalhe, ele não esperava nada em troca, porque ele não imaginava que Jesus ia multiplicar. Eu vou falar uma heresia aqui. Eu acho que dos 12 cestos que sobrou naquele dia, o discípulo falou, filhão, leva um para você, leva. Leva para tua casa. Não está na Bíblia, não. Mas do jeito que a Bíblia é, Jesus é, os discípulos que entenderam a missão e faziam, eu não duvido se de repente alguém falou, filhão, olha só, pô, tu tirou mó onda, velho. Tu deu teu peixinho, teu pãozinho, então leva o cesto para você e para tua casa. Porque é isso, irmãos. Ele não esperou nada em troca. Olha só, o que você tiver te entregar, entrega sem interesse. Chega de vir para a igreja para barganhar com Jesus, chega. Tem gente que ainda acredita que o dinheiro que nós colocamos no gasofilácio aqui vai para o banco especial de Deus na eternidade. É sério mesmo, irmão? Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro não, pô, Ele quer o nosso coração. É porque nós temos muita dificuldade de compartilhar tudo que nós temos. Nós somos egoístas demais.
Esse menino me dá uma lição. Ele não tinha nenhum tipo de interesse. Ele só queria o seguinte: olha, eu quero participar. Toma, divide, vende, empresta, faz o que quiser. O que é meu é teu, Senhor. Irmãos, eu canso de ouvir pessoas reclamando, porque estendeu a mão e não estenderam de volta. Ei, para com esse negócio de mimiseira, rapaz. Faça para glorificar o nome do Senhor. Estica a mão para quem estiver precisando. Não espera nada em troca. Ele não é obrigado. A obrigação é minha e sua, que somos servos do Senhor. Irmãos, o meu sogro, ele não é crente. Meu sogro não é crente. O meu sogro, se ele te der R$10, quando você estiver no sufoco, e se amanhã ele estiver no sufoco e você não retribuir, um monte de gente vai falar que ele é bobo, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí semana que vem você está precisando de novo, você não retribuiu para ele, pois ele te dá de novo. E o cara não é crente, velho. E aí nós somos crentes, aí a gente fica barganhando. Quando tem festa está comigo, quando tem enfermidade desaparece. Quando tem Coca-Cola, vai lá em casa. Quando tem tangue, não vai. E vai assim, uma palhaçada. Esse menino não esperava nada em troca. E detalhe, ele era pobre. Pastor, como é que você sabe? O pão era de cevada. Isso era pão de pessoas de baixa renda. Porque quem tinha condição, o pão era de trigo. São detalhes da Bíblia que a gente precisa entender. E mesmo ele nessa condição, ele entregou. Ou seja, não tem a ver com a sua condição financeira, tem a ver com o seu coração. Porque se você não pode dar um tabuleiro de empadão, aleluia, dá uma empadinha de queijo. O que vale é o coração. Você lembra da viúva pobre? Jesus está sentado na hora do ofertório. Aí todo mundo, aí vem os ricos, ó, com a sacola de dinheiro, ó, arrastando assim, ó. E a esposa atrás fazendo a selfie. Para poder postar, tem que postar, mas se não postar não adianta. Se eu não fizer uma graça e ninguém vê, para que eu fiz? Não é essa a realidade que a gente vive hoje? Ou não? Só eu que vejo isso na rede social. Abençoando a vida do irmão, aí entregando a cesta básica, o irmão constrangido. Irmão, quando você der com a mão direita, que a esquerda nem saiba. Para dessa hipocrisia, gente. Aí sabe o que aconteceu com a viúva? Jesus está lá, ó. E está vindo os bonecos, só pesadão, irmão, só pesadão. Pá. Aí vem a velhinha lá, ó, chinelinho de dedo, devagarinho, cansada, cheio de poeira. Aí pega 2 moedinhas em trem. Aí Jesus, opa, para tudo. Para, DJ, para a música. Congela a imagem. Segura aí, João, a câmera aqui em mim. De todos esses aí que depositaram, todo mundo deu o que sobrou. Essa mulher, ela deu tudo o que tinha do seu sustento. Irmão, a gente não entende isso. Sabe o que isso significa dizer? Que aquela mulher não tinha para mais nada. Para comer, para pagar aluguel, para fazer ela deu tudo. Tem a ver com a moeda? Não, tem a ver com o coração. Quando você entregar, entrega tudo, irmão. Ah, vou entregar meu dinheiro, não estou falando de dinheiro, não estou falando de coração. Quando você for pegar o roteiro da célula, entrega com o coração. Quando você for falar de Jesus para alguém, fala com o coração. Quando você chegar para abraçar alguém, abraça com o coração. Quando você for falar com alguém, sorria, que saia do coração. Entrega de coração, cante de coração, toque de coração, limpa o banheiro de coração, entrega tudo. É sobre isso. Irmãos, isso tem uma coisa que, tem um texto bíblico, irmão, que me deixa apavorado. Porque nos falta entendimento. Você lembra do texto quando Jesus ensina aos discípulos a orar? Aí ele fala assim, você quando for orar, entra no teu quarto e ora ao Deus que vê no secreto. Porque o Deus que vê no secreto, cara, olha que maluquice, ele manda orar, se eu estou orando, eu estou falando. Então, se eu falo, alguém escuta. Só que quando o assunto é Deus, ele manda entrar no quarto orar, porque é o Deus que vê
no secreto. Ele não está preocupado com o que você fala, ele está preocupado com o que você sente quando fala. Ele não está preocupado com o gesto que você faz, ele está preocupado com o sentimento que você tem quando faz o gesto. Esse menino entendeu isso, e ele entregou tudo. Agora, ele entregou pão, entregou peixe, alimento. E Jesus, no próprio texto, ele fala: eu sou o pão da vida. Deixa eu falar para você aqui, como foi falado aqui pelo Venâncio, foi falado no vídeo pelo Douglas, essa galera aí não sente falta de pão de trigo não, pô. A falta que eles têm é do pão da vida, Jesus Cristo. É esse alimento que nós precisamos entregar. Então, a gente precisa falar daquilo que nós recebemos aqui. O maior alimento de todos é aquele que sacia de verdade a nossa fome. É Jesus Cristo, o pão da vida, irmãos. Nós precisamos fazer isso, e não tem a ver com os teus recursos, tem a ver com a tua disposição. Pedro e João estavam indo para o templo, e aí tinha lá um aleijado. Esmola, chegaram lá. Olha para mim aqui, Pedro. Pedro falou para o cara: olha para mim. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o texto diz que o aleijado ficou em pé e andou. Querido, você tem algo especial dentro de você. Você pode transmitir isso para as pessoas e ver o resultado. Talvez você tenha vindo aqui hoje buscar a tua resposta. A resposta do Senhor para você é: entrega o teu coração. Entrega o teu coração. Para de ser mais um na multidão. Para de ser aquele que está no meio, onde todo mundo está, e começa a se relacionar com o Senhor de forma íntima e pessoal. Nós precisamos disso. Esse menino é espetacular. Um menino que mudou a realidade de um monte de gente. Contagie. Realidades precisam ser mudadas. Talvez a principal realidade que tem que ser mudada hoje é a sua própria realidade. Porque tudo que eu falei, tudo que envolve esse texto, tem um personagem principal: Jesus Cristo. Se Jesus não estivesse aqui, eu estaria contando uma história para vocês, legal. Mas como Jesus está, muda a figura. Porque assim como André, quando ele olhou para aquele menino e teve a visão de possibilidade, porque naquela multidão 5 pães e 2 peixinhos não resolve. Mas na cabeça de André, ele fala assim: olha, eu não posso resolver, o menino não pode, mas eu vou levar para quem pode. Entregou para Jesus. Jesus, olha aqui, ó, está aqui. Talvez hoje o que está faltando na sua vida é isso. O psicólogo não consegue te ajudar não, pô. O teu emprego que você tanto almejou e está te pagando bem, não está te ajudando não, pô. O teu casamento não te ajudou também não. Tudo que você tentou até hoje não resolveu o seu problema. Sabe por quê? Está faltando o pão da vida, Jesus Cristo. E Ele hoje quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Ali no texto, Ele matou a fome de uma multidão. Mas hoje Ele quer matar a sua fome. Não a fome de pão, de trigo. Não, mas a fome espiritual. E Ele quer mudar a sua história. E aí, a gente só pode contagiar quando a gente é contagiado. Quando a nossa história é reescrita, a gente tem algo novo para compartilhar. E quando a gente compartilha algo novo, as pessoas vão querer também viver algo novo. E aí? Como é que você sai daqui hoje? Igual a multidão? Atrás de pão? Ou vai sair daqui hoje como Pedro diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.